Oi! 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 Oi, galera! Tudo em cima? Tudo beleza? Tudo beleza? Tudo beleza? Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Eu tô tão musical hoje. Hoje o assunto é aqueles assuntos polêmicos, picantes. Ai. Por quê? Eu sei que muitas vezes a gente fica cheio de receio pra falar sobre esse assunto por medo de ser mal interpretado, mal compreendido, ou até mesmo medo de ofender alguém. Eu resolvi rasgar o verbo porque me pediram pra falar sobre esse assunto. E eu quero principalmente acolher você que tá vendo esse vídeo e quem sabe tem essa tendência homossexual e vive essa realidade. Primeiro, eu quero acolher você, ou quem sabe você que não tem essa tendência, mas você conheça outras pessoas, homossexual e cristão, ok? Bom, vamos com calma, vamos entender o porquê dessa posição e o que no fundo a igreja está dizendo, querendo dizer sobre isso. Se você é a favor ou contra, fica aí no vídeo, não saia. Depois você tira as suas conclusões, combinado? Eu quero me direcionar especialmente para aquelas pessoas que hoje trazem essa tendência homossexual, porém estão incomodadas ou inconformadas com ela. Ou quem sabe você que esteja vendo e que viva a prática homossexual, mas queira entender um pouco do outro lado, o porquê o cristianismo, a igreja se posiciona dessa forma. Primeiro é importante que a gente entenda que existe uma enorme diferença, um abismo de distância entre discriminar pessoas e não concordar com práticas. E às vezes isso não fica muito claro, né? As pessoas colocam tudo num pacote, põe lá no liquidificador, bate tudo, mistura tudo e não sabem fazer a distinção. A igreja, ela não discrimina a pessoa. Ela se baseia nos princípios cristãos. E Cristo é aquele sim que veio para trazer amor ao mundo, veio trazer amor às realidades de tanta discriminação, de tanta desmoralização, de tanta escravidão. Mas aí está importante: amor nem sempre é concordar com todas as condutas. O amor verdadeiro é aquele que diz sim, que diz não. Amor verdadeiro é aquele que por hora repreende e corrige, porque o pai que ama de verdade não é aquele que diz pro filho fazer tudo aquilo que quer ou que deseja, mas é aquele que apresenta ao filho aquilo que é o necessário para que ele encontre o caminho da felicidade. Então Cristo veio amar e veio resgatar a essência do amor. E amor é acolher a pessoa, é ajudar a pessoa, é entender a pessoa, é corrigir a pessoa, é estar ao lado da pessoa, é dar apoio à pessoa. Amor é dizer a verdade à pessoa, por mais que essa verdade por vezes venha a doer. Imagina comigo a cena de um pai que leva o seu filho ao médico e o médico detecta que ele tem ali uma necessidade de fazer um procedimento doloroso. O pai fica naquele choque: meu Deus, meu filho vai sentir muita dor. Eu gostaria até de me colocar no lugar dele, mas eu não posso. O pai tem duas escolhas: ele pode privar o filho daquela dor, não fazer o procedimento e ele ficar em risco de vida, ou o pai mesmo com dor no coração pode dizer: eu sei que vai doer, mas é o melhor para ele, então faz o procedimento, porque eu quero o bem dele. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai. Às vezes Deus, ele permite que certos procedimentos que são dolorosos, eles aconteçam porque ele visa um bem maior. A tendência homossexual, ela vai além de uma escolha. É uma coisa muito mais enraizada. Existe aquela tendência homossexual estrutural e a não estrutural. A não estrutural é aquela que geralmente acontece na nível de identificação ali da adolescência. Ali há uma falta de identificação referente ao masculino, ao feminino, enfim. E a estrutural é aquela que geralmente acontece na primeira infância e que tem raízes mais profundas. Então, eu entendo que aqueles que têm uma tendência homossexual enraizada, isso não é uma escolha deles. E eu já ouvi de pessoas que portam essa tendência e diziam: olha, Thiago, eu não queria ter, eu tenho aqui dentro, mas não é uma coisa que eu escolhi. Eu trago aqui uma frase de um espetáculo que eu vi e que pode resumir muito bem isso: eu não sou responsável por aquilo que sinto, mas pelas escolhas que eu faço. E aí está a grande diferença. Sentir não está no meu controle. Consentir, aí sim. Escolher o que eu quero fazer com aquilo que eu sinto, aí tá nas minhas mãos. Por isso eu falo agora com aqueles que têm essa discriminação e muitas vezes dentro da igreja acabam apontando o dedo e condenando e dizendo: Ei, pecaminoso! Olha só, você viu só Beltrano, Ciclano? O jeito que tá se comportando? O
cristão dentro da igreja desse jeito. Pera aí, meu amigo. Antes de atirar esse monte de pedra no outro, vamos olhar pra si um pouquinho? Se determinada pessoa porta essa tendência, primeiramente, você como um cristão precisa acolher essa pessoa. Acolher como pessoa, como um filho de Deus. Porque essa pessoa não é pior nem melhor do que você. Não é pior nem melhor do que ninguém. Essa pessoa, ela porta uma tendência. E que se ela está aberta e busca ajuda, ela precisa ser acolhida. Cuidado com aquelas brincadeirinhas de mau gosto, aquelas piadinhas, porque você não sabe às vezes aquilo que a pessoa está vivenciando. Muitas vezes eu sei que pessoas foram vítimas de situações que acarretaram esta consequência. Por que cristianismo? Por que a igreja? Então não acolhe e não respeita as pessoas que querem viver essa prática. É simples. A igreja, ela não está preocupada em impor a sua opinião. A igreja não está preocupada em querer ser aceita e agradável a todos. A igreja está preocupada com a verdadeira felicidade dos filhos de Deus. E a igreja acredita que as verdades reveladas por Jesus são o verdadeiro caminho de felicidade para as pessoas. Então a igreja, ela não discrimina de maneira nenhuma os homossexuais. A igreja, ela não concorda com a prática, porque ela acredita que a prática homossexual, por mais que aparentemente traga uma satisfação, não vai trazer realização, não vai trazer felicidade, a começar do interior. Porque no começo, o prazer do ato pode até gerar uma boa satisfação, mas com o passar do tempo, e muitas evidências mostram isso, estas pessoas acabam sentindo dentro de si um vazio, muitas vivem uma frustração, muitas chegam ao cúmulo, e aqui eu não quero justificar que seja só por conta da tendência, mas também eu não posso descartar que ela tem alguma parcela de contribuição em estudos realizados de que muitas vezes algumas pessoas com tendência que viveram a prática chegam até mesmo ao suicídio por perda de sentido de vida. Então a igreja, ela se posiciona dizendo: eu sei, Deus, ele sabe da sua luta, Deus sabe dos entraves que você trava, Deus sabe que essa tendência é tão enraizada que às vezes te arrasta, mas ela está como a mão desse pai que vê o filho e diz: eu quero te ajudar, eu quero te mostrar o caminho que vai fazer você ser feliz de verdade. Como Deus está preocupado com a nossa felicidade, com a sua felicidade, abençoada de Deus.